tu faria esse link assim entre essa questão arquetípica da planta em relação a esses diversos climas que a gente, quando fala de Brasil, aqui já é um mar, né? Já tem regiões que vão ser muito diferentes umas das outras. Mas se a gente falar, por exemplo, no cultivo de estufas, como que tu vê essa relação, né, entre os ritmos da natureza, que a gente preza muito na biodinâmica, com esse tipo de cultivo, né? Que às vezes nem sempre a gente está querendo produzir uma hortaliça fora do arquétipo dela, vamos falar assim. Uma das coisas que eu mais trabalho nos meus cursos online é a primeira aula, né? Tanto os cursos online quanto presenciais, todos os cursos. A primeira aula é sobre os centros de origem das hortaliças, né? A gente conhecendo os centros de origem das hortaliças, a gente vai entender o tipo de clima e o tipo de necessidade de solo, né, água, temperatura e a época de plantio das hortaliças, né? Na agricultura biodinâmica, a gente deve respeitar quanto mais próximo, né, das condições do centro de origem, mais a planta vai expressar, né, as suas características, ou seja, o que ela veio para ser, né? Então, assim, o ideal, né, é realmente nós cultivarmos as plantas de acordo com a época, com o clima e com esse centro de origem. Vou dar um exemplo, né, de um cultivo totalmente invertido. É o cultivo da alface, né? Nós queremos comer alface no verão. Eu vou chegar na resposta da estufa, tá bom? Nós queremos comer alface no verão, porque é fresco, é a época que a gente está mais animado, né, de comer as saladas, porque no inverno a gente quer comer legumes cozidos, né? Então a gente quer comer, mas a alface, ela veio da região do sudoeste da Ásia, né, e do Mediterrâneo, que é uma região que ela produz muito melhor na primavera dessas regiões. Mas a primavera dessas regiões é como se fosse o nosso inverno. Nosso outono e inverno, o climaticamente falando, né? O nosso, né, que é mais fresco. E o nosso outono já é mais parecido com essa primavera, porque tem chuvas ainda e uma temperatura mais amena. Se o nosso inverno é irrigado, ou seja, se a gente cultiva alface irrigada, aí fica mais parecido ainda com esse centro de origem. Então, as alfaces, o que ela gosta mesmo de ser produzida é no outono, inverno e uma primavera que vai até no máximo outubro. Porque a partir de novembro, a nossa primavera já é verão, né? E conforme a região do país, fica isso mais acelerado, né? E lá no centro de origem, essa alface, quando chega o aumento da temperatura, elas têm uma tendência natural de entender que é o momento delas pendoarem, né? Aí elas pendoam, elas começam a produzir muito látex. Nesse momento que ela produz muito látex, é para quê? É para evitar que os herbívoros venham comer essas sementes que vão ser produzidas. E lá nesse centro de origem, o verão é seco, né? Então, o que acontece? Ela não está acostumada com chuva, temperatura alta e chuva. Então, o que a gente tem aqui nas nossas condições do nosso verão? Não é em todas as partes do Brasil, mas uma boa parte do Brasil. Chuvas durante o verão. Então, o que acontece? A alface, ela pendoa rápido, o agricultor colhe ela pequenininha, ela é amarga, porque ela produz muito látex, ou seja, a alface não é para ser comida no nosso verão. Aí é a época que a demanda é alta. Aí as pessoas querem de qualquer jeito. E o que os agricultores fazem? Bom, se ela gosta de um verão mais seco, né, vou fazer uma estufa, né? Aí, de fato, eles fazem a estufa. Só que continua a planta querendo pendoar. Ele continua colhendo ela pequena. E ainda tem um outro agravante. Ela tem uma tendência que ela fica muito estressada e tem uma deficiência de cálcio induzida pela temperatura elevada.
Então começa a dar uma necrose no miolo. Então é uma alface que nutricionalmente ela perde. Então, apesar da gente conseguir produzir fora de época na estufa, porque você consegue proteger, né, do verão, ela é menor, ela é uma planta estressada e ela é uma planta menos rica nutricionalmente. Ou seja, não é uma atividade assim, se nós pensarmos em termos econômicos, tudo bem, só em termos econômicos você vai conseguir produzir uma alface menor, vai vender mais caro e atinge ali, mas em termos nutricionais, em termos de uma planta estressada, né? Que mensagem que ela traz espiritualmente para nós, né? Então, se a gente for pensar na agricultura biodinâmica, o cultivo em estufas, ele é mais realmente para atender uma situação de mercado, mas ele não é o ideal. O ideal para o agricultor biodinâmico é pensar o que eu posso oferecer que naturalmente produz nessa época do ano. Tem muitas punks, capuchinha, ela é de verão, né? Que delícia eu deixar de comer alface e comer a capuchinha. Por que não?